Fala, Blaugranas! Matheus Norman aqui para mais um vídeo no canal do Blaugrana Brasileiro. Hoje dando continuidade à nossa cobertura pós-jogo da partida contra a Real Sociedad. O jogo foi ontem, já tivemos a live pós-jogo que acontece 30 minutos após o apito final. E hoje, no dia seguinte, a gente tem dois vídeos ainda repercutindo o que aconteceu no dia anterior. A gente tem o nosso quadro O Dia Depois, em que a gente vai falar sobre o que a imprensa europeia está comentando sobre a partida, e o vídeo que você vai assistir agora, fazendo uma análise individualizada do desempenho dos jogadores do Barcelona e emitindo nota para cada um deles. Mas antes da gente ir para o conteúdo propriamente dito, deixa eu te fazer aquele lembrete, ele é de suma importância para o nosso canal continuar crescendo. Curte o vídeo, se inscreve no canal, hypa esse vídeo. Nós estamos muito perto dos 10 mil inscritos, sendo que a gente começou a produzir conteúdo valendo mesmo, com constância, só no começo dessa temporada. Então nós estamos crescendo bem rápido e com a sua ajuda eu posso crescer ainda mais. Só curtir o vídeo, se inscrever no canal e hypar. Já fez isso? Então vamos lá. Você me deu o seu engajamento? Deixa eu te devolver entretenimento. E nessa de entretenimento, a gente vai começar com uma breve análise da partida como um todo e logo em seguida a gente vai para as notas, que é o carro-chefe desse vídeo. O primeiro ponto que eu queria abordar é que a Real Sociedad, para conseguir igualar um pouquinho a partida contra o Barcelona, consciente da sua má fase, Real Sociedad é uma equipe que está ali nas posições de perigo, no que o Vanderlei Luxemburgo chamava de zona da confusão, aonde as equipes ou estão na zona de rebaixamento ou estão com uma pontuação muito próxima de quem está na zona de rebaixamento, é a zona da confusão. Cara, ali todo mundo fica muito nervoso quando entra numa partida e cada ponto vale muito, porque para quem está na zona da confusão, qualquer vitória você dá um salto grande, você se afasta bastante da zona do rebaixamento. A Real Sociedad não tinha pretensões de ganhar do Barcelona, mas tinha pretensões de talvez empatar em 0-0. Conseguiu um ponto em Montjuïc que ninguém mais, dentre os seus adversários na luta contra o rebaixamento, devem conseguir. Veio para segurar o resultado, veio para segurar esse empate 0-0 e abriu mão dos seus principais jogadores, aqueles jogadores mais criativos. Na nossa análise pré-jogo, a gente falou muito da importância do Bras Méndez, do Kubo, do Solé, e todos eles foram sacados da equipe para colocar em campo jogadores mais físicos, mais defensivos, com uma vocação mais de marcação, mais de destruição do que de construção. Então saíram Solé, Bras Méndez e Kubo e entraram Gonçalo Guedes pelo lado do campo, Torrientes e Pablo Marín, para povoar a entrada da área, para ter um pouco mais de vigor físico, para atrapalhar a fluidez do jogo do Barça. E eu vou te ser sincero, na maior parte do primeiro tempo funcionou. O Barcelona teve um chute do Rashford nos primeiros 15 minutos e depois só foi começar a criar oportunidades depois dos 40. Mas é algo que eu sempre falo pra galera que acompanha principalmente as lives durante o jogo. Sempre quem acompanha as lives durante o jogo já virou até meme entre os assinantes do Clube do Blaugrana, que tem acesso a lives durante as partidas do Barça. Eu sempre digo que as equipes inferiores tecnicamente podem até igualar um pouco a partida na base da correria, da imposição física e das dobras de marcação ali nos primeiros minutos. Só que tem algum momento em que o pulmão não aguenta mais, a perna não responde mais e a diferença técnica vai começar a se apresentar de maneira mais visível. A Real Sociedad aguentou mais do que a média. Geralmente ali com 20 minutos essa correria já não funciona mais, o fôlego baixa e o time tecnicamente superior domina. No caso, o Barcelona deveria estar dominando. Demorou um pouco mais do que o normal, o nível físico se manteve por um período mais longo. Até os 40 minutos do primeiro tempo, a Real Sociedad manteve o Barcelona um pouco longe da sua meta. Só que aí depois o Barça, aproveitando esse cansaço, que é natural, que vai acontecer, nenhum time aguenta 90 minutos correndo como a Real Sociedad estava correndo naquele início. Você teve as oportunidades aparecendo, o Alex Remiro brilhando. Se não fosse o goleiro da Real Sociedad, já no intervalo a partida estava resolvida. Ele fez algumas boas defesas e outras defesas excelentes para manter a situação sob controle, para manter o jogo na tábua, mas não foi o suficiente para ir vencendo para o intervalo. Real Sociedad tinha alguns ataques esporádicos,
Na maior parte do tempo era o Oyarzabal totalmente isolado, só para fazer um H, só para dar um migué. Ele nem brigava de fato pela posse de bola, porque ele sabia que a dupla de zaga, Araújo e Christensen, iam prevalecer. Mas teve um momento ali no primeiro tempo, e só foi esse um momento mesmo, em que a Real Sociedad atacou com bastante gente. Você teve 5 jogadores se projetando no campo de ataque, abrindo mão daquela retranca estilo Getafe, que estava prevalecendo até aquele momento, e aí saiu o gol do Odriozola, né? Algumas pessoas culparam o Gerard Martin porque estava dando condição. Só que o Gerard Martin não estava dando condição perdido na marcação, ele estava marcando o homem da bola. Ele não podia olhar para a linha de impedimento, dar um passo para frente e deixar o homem da bola correr sem marcação até dentro do gol. Ele tinha que marcar o homem da bola. Faltou um pouco de discernimento dos outros defensores, de perceber que a bola já tinha passado da linha da grande área e recuar. Então ali, só quem estava certo era o Gerard Martin, tá? Ah, mas ele deu condição pro cara que recebeu o cruzamento. Mas ele deu condição pro cara que estava recebendo o cruzamento num lance em que ele estava marcando a bola. Ele não estava perdido. Quem ficou perdido foram o Araújo e Christensen, que fizeram uma linha de impedimento fora da área, sendo que a bola já estava num lugar mais avançado. É importante a gente entender esses posicionamentos. Nem sempre quem dormiu no posicionamento é o cara que está mais atrás. Depende de onde está a bola, depende de quem ele está marcando. Beleza? E o Koundé conseguiu empatar numa jogada de escanteio que está virando uma grande arma do Barcelona na atual temporada, né? Na temporada passada a gente tinha muito problema com estatura e com uma certa dificuldade para ter um jogo aéreo eficiente, mas na temporada atual tem Christensen, tem Araújo, tem Lewandowski, o Koundé, tem Rashford, que é um jogador de mais de 1,85 m, quando ele não bate escanteio, ele acaba sendo uma figura ali no entorno da área que gera perigo. Tem o Rafinha para colocar essas bolas na área, o que ele faz com maestria. Tem muita gente alta com impulsão e que tem tempo de bola para gerar perigo. O Barcelona aqui na temporada passada, principalmente na reta final, sofreu com os escanteios, resolveu transformar em uma arma na temporada atual. Beleza? No segundo tempo, a gente teve um momento decisivo na partida, que foi a entrada do Lamine Yamal. O Yamal entra, o Yamal muda o jogo, porque apesar de haver domínio do Barcelona, a defesa da Real Sociedad bem postada, estava conseguindo manter o perigo razoavelmente sob controle, muito por conta do Alex Remiro, mas também porque muita gente defendendo muito perto da área, pouco espaço para explorar. E quando o Yamal entra, ele quebra isso, porque literalmente, na segunda vez que ele pega na bola, ele tinha pegado na bola antes. Ele tentou uma arrancada, ele conseguiu um drible, depois a cobertura aparece para desarmar e aquela jogada não vira uma jogada de grande perigo, mas ele já mostrava que estava com ritmo de jogo, com a explosão intacta, que a lesão que ele teve não lhe tirou capacidade competitiva. Às vezes acontece, né? Você passa um tempo lesionado, quando volta, precisa de 1 ou 2 partidas para se readaptar. O Yamal, no primeiro lance que pegou na bola, mostrou que não era o caso. E no segundo lance que pegou na bola, mostrou porque que todo mundo acha ele o melhor jogador do mundo. Literalmente, com 1 minuto em campo, ele destrói a defesa da Real Sociedad com um drible, vai no fundo e dá uma assistência para o Lewandowski. E vale frisar, o Lewandowski, 2 rodadas consecutivas, fazendo o gol da virada do Barça, mostrando que o vovô, o idoso, ele ainda tem lenha para queimar, ele ainda vai poder ajudar muito esse time do Barça, pelo menos na atual temporada. As opiniões sobre o Lewandowski, a gente está alternando, né? A gente que eu falo, eu mesmo, não só você, todo mundo. Porque ao mesmo tempo que, quando ele não contribui com gols, ele fica um pouco sumido, quando precisa de um gol, ele tá lá para fazer o gol decisivo. É doideira, né? Ele já não tem mais o vigor físico para participar tanto do jogo, para pegar na bola 8, 10 vezes, mas ele ainda tem o posicionamento, a inteligência e a precisão para ir lá fazer o gol que o time precisa. Então, se o Lewandowski não fizer gol, vai ter muito pouco que a gente possa elogiar dele dentro de uma partida. Embora lá contra o Newcastle a gente elogiou um pouco o papel tático que ele fez. Agora, quando ele faz gol, ele faz o gol da vitória, ele faz o gol dos 3 pontos. E ele tá fazendo o gol constantemente, são 2 rodadas consecutivas, fazendo o gol do 2-1. Contra o Oviedo teve um terceiro gol, que talvez tenha tirado um pouco da percepção da galera do quão decisiva foi aquela cabeçada do Lewandowski,
mas nesse jogo o gol dele é o gol definitivo, é o gol final, é o gol decisivo. Acho que tá muito claro para todo mundo que foi o gol que valeu a vitória, né? Depois ele até perde um gol, né? Um gol que ele não costuma perder, mas acontece. Centroavante, pelo mais alto nível que tenha, ele vai perder alguns gols que se ele tivesse aquela oportunidade 10 vezes, 9 ele guardava. A que ele perdeu foi justamente a que valia. Beleza? Tem lenha para queimar o vovô, hein? Mas vamos para as notas, que foi o que você veio ver aqui. Você veio para esse vídeo para saber as notas, análise individual, essa análise mais ampla a gente já tinha feito na live de ontem e reforçou hoje. Vamos começar com o goleiro Szczesny. Eu sinceramente não entendi o nervosismo de uma parcela da torcida quando anunciaram que o Szczesny ia jogar. Vocês realmente acham que o Barcelona tomou aquela quantidade de gols na reta final da temporada passada porque o Szczesny é ruim? Eu não consigo enxergar dessa maneira. Eu acho que a defesa precisava de alguns ajustes táticos. A defesa estava mal posicionada. A estratégia da linha de impedimento perdeu um pouco de fôlego naquele período final. Na atual temporada, o Hansi Flick fez os ajustes e muito provavelmente, e eu não estou culpando o Flick, tá? Não tem como você trocar o pneu do carro com o carro andando. A temporada chega nos últimos 2 meses, é jogo quarto e domingo, quarto e domingo, quarto e domingo. E todos jogos decisivos, e todos jogos que podem fazer diferença entre ganhar um título ou não ganhar. Não tem como ali você mudar uma estratégia defensiva. É torcer pra ela funcionar. Na próxima temporada tem uma janela de transferências, tem uma pré-temporada, tem as rodadas iniciais do campeonato, você pode fazer alguns testes. Mas tu não vai fazer teste na semifinal da Champions, tu não vai fazer teste na reta final do Campeonato Espanhol. Percebe? Então eu não culpo o Flick. Não foi um erro dele. Foi um contexto que não lhe permitia mudar o que já estava dando sinais de desgaste e que era necessário uma mudança. Só que ali, repito, não tem como trocar o pneu do carro com o carro andando. Vem para a pré-temporada, ele faz os ajustes e eu acredito que naquele contexto era muito mais desajuste defensivo do que falta de qualidade individual. E na atual temporada, com os ajustes estabelecidos, aqueles mesmos jogadores, menos o Íñigo Martínez, estão conseguindo fazer um papel defensivo bem melhor do que fizeram na temporada passada. Então, a lesão do John Garcia é uma pena. No jogo contra o Rayo Vallecano, se fosse o Szczesny e não o Joan, dificilmente a gente teria conseguido segurar aquele empate. O Joan foi decisivo naquele jogo, mas a gente não pode achar que a utilização do Szczesny é a condenação da temporada do Barça. Vamos dar uma segurada no pessimismo, no desespero, na melancolia. Esse não é mais o Barcelona de 2021. Não é mais o Barcelona de pós-Messi. Não é mais o Barcelona de Braithwaite White. Não é mais o Barcelona de Mingueza e Serginho Dest. É um outro Barça. Você pode fazer uma mudança ou outra. Você tem profundidade de elenco para manter o nível coletivo, ainda que abra mão de algumas individualidades. Beleza? Então, eu nunca estive desesperado com o Szczesny. Ele toma um gol que não tem muito o que fazer, né? A bola vem, um cruzamento pro meio da área, nem era atacante, né? Era o lateral, o Odriozola, empurrar pro fundo da rede. E depois, quando ele foi exigido, ele atuou bem. Cruzamentos na área, ele sempre prevaleceu. E o mais importante de tudo, num chute do Oyarzabal ele consegue defender. Não era um chute tão fácil de defender. Um goleiro mais baixo pegaria aquele gol, porque a bola é um chute que vem alto, mas ele consegue espalmar para fora. Defesa para ele protocolar, porque tem a estatura para isso. Para mim, Szczesny nota 8,5. E é o que eu acho que ele vai ter de desempenho daqui até a volta do Joan. Você não pode esperar que o Szczesny decida o jogo a favor do Barça. Já aconteceu, ele decidiu aquele jogo do 1-, contra o Benfica. Ali foi a grande atuação do Szczesny com a camisa do Barcelona. Mas o normal é que ele não seja o jogador que decida, nem pro bem nem pro mal. É um jogador que vai ter essas notas 8, 8,5. Se o time à frente dele funcionar, vai ganhar porque ele não compromete lá atrás. E se o time à frente dele não tiver num dia positivo, dificilmente é ele que vai segurar o resultado, mas já aconteceu e pode acontecer de novo. O Szczesny não é um bosta, tá? Ele não é meme de fumador. Ele é um goleiro muito bom, não chega a ser goleiro excelente de primeira prateleira, mas é um goleiro muito bom e é um reserva e de extremo luxo. Eu não consigo pensar em um goleiro reserva. Eu não consigo pensar em um goleiro reserva melhor que o Szczesny no futebol atual.
Defesa do Barça, vamos lá, Chesney 8,5 e a linha defensiva. A linha defensiva foi Gerard Martin, Koundé, Christensen e Araújo. E eu vou ser polêmico aqui, tá? Eu acho que o nosso pior jogador foi o Christensen. Como assim? O Gerard Martin, não sei o quê. Galera, sabe o que eu percebi? Depois do jogo, porque eu faço o jogo no mudo. Faço o jogo no mudo para poder comentar. Enquanto faço a live durante a partida para os nossos seguidores, que é justamente para eu não me deixar influenciar pelos comentários e pela narração da transmissão. Um narrador que quiser manipular, ele pode transformar uma atuação razoável em uma atuação estelar ou em uma atuação medíocre, se for a proposta do narrador, né? E muitos narradores já usaram isso ao longo da história para poder perseguir jogadores que eles não gostavam e exaltar os jogadores que gostavam. E você sabe que é assim que funciona. O narrador ele tem essa capacidade de influenciar a opinião de quem está assistindo. Porque uma jogada que não tem perigo nenhum, se ele começar a se empolgar, quem está assistindo pensa que vai sair gol. E uma jogada que é normal, ele pode transformar num grande erro, ou ele pode dizer que quem errou foi um, quando na verdade foi outro. E quem não tiver muito atento na partida vai acreditar que foi o caso. E isso aconteceu. Só um detalhe, tá? Não tô falando que foi de propósito. Às vezes pode ser de propósito. No caso de ontem, eu não acho que foi de propósito. O narrador da partida do Barcelona, que estava tendo transmissão da ESPN, do Disney Plus, ele estava tendo uma certa dificuldade para acertar quem eram os jogadores e até para acertar os nomes. Ele passou boa parte do jogo, o pessoal comentou comigo, chamando o Gerard Martin de Gerard Marim. E aí só no segundo tempo que avisaram para ele que estava errado, enfim. Mas o que eu percebi? Eu fui assistir os melhores momentos depois e tem 2 lances que o Christensen tá dando condição para o adversário que ele fala que é o Gerard Martin. Gerard Martin, de novo você mais uma vez, Gerard Martin. E não era o Christensen. Então eu acredito que muita gente que acompanhou o jogo por essa narração deve ter achado que o Gerard Martin estava o tempo inteiro dando condição para o ataque da Real Sociedad. E não era. Quem mais vezes dormiu na linha defensiva, ficou um pouco mais recuado e abriu espaço, principalmente no lance mais perigoso do segundo tempo, que foi aquele chute do Oyarzabal, que o Chesney defendeu e a gente já comentou. Quem dormiu foi o Christensen. E o narrador falou que foi o Gerard Martin, porque eu assisti os melhores momentos depois e ele se equivocou. Então, eu acredito que muita gente deve ter terminado o jogo achando que era o Gerard Martin e, na verdade, era o Christensen, que estava cometendo a maioria dos erros ali na linha de impedimento. Te sugiro assistir esses melhores momentos no mudo. Olha o jogador. Me diz se você não estava antes achando que era o Martin e, na verdade, era o Christensen. Foi uma grande atuação do Gerard Martin? Não. Foi uma atuação razoável, que é o que eu espero dele. Você está esperando que o Gerard Martin vai decidir os jogos? Me diz um lateral esquerdo que decide alguma coisa hoje, principalmente se for reserva. Se você for pegar os titulares, 3 laterais esquerdos são capazes de influenciar verdadeiramente o resultado de uma partida. Se você for olhar para os reservas, não tem nenhum. O Gerard Martin é nosso lateral reserva. Não pense que ele vai entrar em campo e jogar o que joga o Baldé. Não pense que ele vai entrar em campo e jogar o que jogava o Jordi Alba. Não pense que ele vai entrar em campo e resolver o jogo. Ele é jogador para receber a bola, dar o passe. Ser eficiente na marcação, principalmente no jogo aéreo. Se tiver liberdade no campo ofensivo, acertar cruzamentos, e ele tem essa qualidade, ele tem um cruzamento acima da média, ele tem um cruzamento que ele acha os companheiros dentro da área, se houver a oportunidade, se houver a janela de espaço, e é isso, acabou. Não esperem que o Gerard Martin vai encher os olhos com uma atuação. Caso contrário, você vai passar todo o jogo se frustrando e querendo apontar para o Gerard Martin como o pior em campo, como o problema. Ah, mas é o Gerard Martin. Não é. Quem tem que resolver é o Pedro, é o De Jong, é o Yamal, e resolveram. O Gerard Martin tem que ir lá para fazer o feijão com arroz. Ele não atrapalhando, ele já cumpriu as expectativas. Ontem foi esse caso. Nota 8 para o Gerard Martin, porque não comprometeu, apesar de não ter ido à frente contribuir. Ninguém pode esperar muito mais dele. O Baldé está voltando, a gente vai voltar a ter um lateral que a gente pode exigir que vá lá fazer as jogadas mais agudas. Gerard Martin em campo é não comprometer. Não comprometeu.
mais uma vez, como não comprometeu em nenhum dos jogos dessa sequência. Na lateral direito, Koundé, nota 9. Poderia ser 9,5, porque fez o gol, porque se projetou bem no ataque, porque raramente perdeu de duelos defensivos? Poderia. Só que na reta final ele deu uma dormida muito parecida com aquela do Celta de Vigo. Lembra quando o Celta de Vigo, que o jogo tá 2-0, Cazador é expulso, mas o jogo tá sob controle, o Celta de Vigo nem tá sonhando. O Koundé dorme, vem conduzindo a bola pro campo defensivo, perde ela dentro da área, ele tava na intermediária. E ele abre espaço pro gol do Celta de Vigo, que traz de volta os mandantes pro jogo e termina 2-2. Pois então, ele deu uma dormida nesse estilo. Ele ficou mais de 1 minuto com a bola no pé, tentando encontrar uma opção de passe e conduzindo ela para o meio do campo, sem em nenhum momento encontrar. A Real Sociedad roubou a bola, foi para o contra-ataque e o Kubo meteu a bola na trave. Então a gente poderia ter tido uma reedição do que aconteceu com o Celta de Vigo. Por isso, por esse erro, eu não acredito que ele mereça 9,5. Mas como o erro não teve graves consequências, também não posso baixar a nota dele para 9. Não vamos esquecer que o gol do empate, que dá tranquilidade para o time para o intervalo, foi do Koundé. Então, tem que ter mais atenção, principalmente nessas retas finais de partida. Ele deu uma dormida. A gente poderia ter deixado 2 pontos pelo caminho por conta dessa dormida. Não teve consequências. Fica só o toque de atenção. Não perdemos pontos. Koundé, nota 9. Se não fosse esse erro, ele teria tirado 9,5. Christensen, para mim foi um jogo ruim do Christensen, tá? Christensen, para mim, 7,5. Ele não conseguiu exercer a função que ele exerce normalmente com maestria. Eu não tô falando que o Christensen não sabe fazer a saída de bola com qualidade. Mas ontem ele estava tendo uma certa dificuldade. Acredito eu, até porque a Real Sociedad recuou tanto que ele não estava mais dando os passes no campo defensivo. Ele estava tendo que ir furar a defesa adversária no campo ofensivo, isso deve ter afetado. Mas estava tendo uma certa dificuldade para fazer essas trocas de passe. E eu acredito que ele teve muitos problemas com a linha de impedimento. Repito, Christensen é inteligente, é ambidestro, é técnico, é excelente. Mas ontem, no jogo contra a Real Sociedad, ele esteve muito abaixo do seu nível e foi o jogador que mais vezes cometeu algum tipo de equívoco que gerou problemas para o Barcelona. Então, quem me acompanha há mais tempo sabe que antes da temporada começar, eu acreditava numa dupla titular Kubasi e Christensen. Então eu não tenho nada contra ele, gosto pra caramba dele, acho um zagueiraço, mas ontem ele ficou muito abaixo do que ele poderia e ao mesmo tempo ele cometeu alguns equívocos que o Araújo teve que corrigir, como por exemplo, dormir na linha de impedimento, deixar o Oyarzabal sozinho. O Oyarzabal não perde gol, cara. O Oyarzabal é um cara decisivo, ele é um cara contundente. Só que o Araújo teve tanta explosão, conseguiu se recuperar no lance e não permitiu uma finalização limpa. Na finalização meio pressionada, o Chesney conseguiu a defesa. E aí eu já entro para a nota do Araújo, mais uma vez nota 9. O Araújo foi muito bem ontem, tá? Mais um jogo muito positivo do Araújo. Eu acredito que ele teve um erro que ele cometeu, mas que toda a linha defensiva cometeu junto com ele, que foi no gol da Real Sociedad. Havia tanta certeza dele, do Christensen e do Koundé, que estava em impedimento aquele lance, que eles, na sequência da jogada, eles foram um pouco mais, assim, frouxos, foram meio moles, sabe? Eles seguiram no lance, mas assim, meio que com a informação na cabeça, pô, tá em impedimento, a gente fez a linha de impedimento, e esqueceram que o Gerard Martin estava na marcação do homem da bola. Então, portanto, a jogada nas costas dele poderia sim, foi no limite, mas poderia sim estar em posição legal. Eu tive a sensação que eles perderam a concentração esperando que o gol fosse anulado por impedimento, que a jogada fosse anulada por impedimento. Não se pode fazer isso, né? Então, eu não dou uma nota mais alta para o Araújo por causa disso e não dou uma nota mais baixa porque foi um erro geral. E, ao mesmo tempo, ele ajudou muito, corrigindo ali, prevalecendo, principalmente em jogadas físicas, nos momentos que o Barcelona precisou. Araújo, nota 9. Vamos ver se o Hansi Flick consegue fazer com o Araújo, que fez com Ferran, Eric Garcia, Rafinha,
De Jong, o próprio Pedri, muito mais por questões físicas, mas também por encontrar o melhor posicionamento para ele e elevar, ou retomar, ou elevar o jogador a um patamar que a gente não sabia que ele poderia ter. O Araújo, repito, antes de ser expulso contra o PSG, era unanimidade, um dos melhores zagueiros do mundo. Será que ele não pode voltar a ser? Se puder, é o Hansi Flick que vai conseguir. No meio-campo, De Jong e Pedri, mas uma atuação de gala dos dois, né? Eu acredito que hoje é a melhor dupla de meio-campistas que existe no planeta. Né? Não tem uma dupla de meio-campistas que consiga controlar o jogo tão bem. Quem chega mais perto disso é Vitinha e Fabian Ruiz, mas eu gosto mais do De Jong que do Fabian, eu gosto mais do Pedro que do Vitinha, e não é uma questão de clubismo, é porque realmente eu acho que são jogadores que estão um pouco acima, estão um degrau acima, e a gente já está acostumado, tão acostumado que a gente nem se impressiona mais, a gente já espera. Quando eles não têm atuações desse tipo, a gente até se incomoda. De Jong 9,5, Pedri para mim melhor em campo, nota 10. Pedri melhor em campo, nota 10. O Drô tira 7,5. Cometeu erros gravíssimos que atrapalharam o time? Não. Mas obviamente, na sua estreia na primeira divisão, ele sentiu a diferença de velocidade do jogo e de nível físico. Então, ele acertou uma boa quantidade de passes, mas sempre passes mais tímidos. Construiu uma jogada muito interessante, que ele vem no campo defensivo, recebe, já gira dando lançamento para o Bardag nas costas da defesa. Ali um lance muito bom, mas é pouco para o que se espera de um camisa 10 do Barcelona. Jogador que vai jogar naquela posição, na posição mais cerebral, mais criativa. Ele teve muita dificuldade com a diferença física dos jogos que ele está acostumado a prevalecer na base e pelo Barça B. No Barça principal é um outro nível de exigência. É normal, não é porque ele é ruim, não é porque ele é fraco, não é porque ele é um merda, não é o novo Ansu Fati, nada disso. É um jogador extremamente talentoso que vai brilhar muito com a camisa do Barça, mas que nesse jogo especificamente, e era esperado, sentiu um pouco o nível de exigência da partida e a marcação bem fechada e bem física da Real Sociedad, por isso o Drô 7,5, que não é uma nota ruim, tá? Só é uma nota abaixo do resto da equipe. No ataque, Rashford 8,5, mais uma partida em que ele participa muito, não necessariamente acerta tudo, até porque se acertasse era nota 10, mas participa muito e tem mais uma assistência para chamar de sua, já é o líder de assistências do Barcelona na temporada, muito por conta da lesão do Yamal, mas de qualquer maneira a gente não pode diminuir o mérito de ser o líder de assistências de uma equipe a essa altura da temporada, com 2 meses completos de temporada. Nota para o Rashford 8,5, para o Lewandowski 9,5, pelo que eu já falei, né? Já falei sobre isso. Se o Lewandowski mete aquele segundo gol, ele era nota 10 melhor em campo. Como ele perde aquele segundo gol, ele não vai ser o melhor em campo, não vai tirar a nota 10, mas o gol decisivo, de novo, é do vovô. Bola na área, cabeceio, 3 pontos para o Barça. Isso não pode ser diminuído. Você não pode achar que qualquer um faria o gol decisivo 2 rodadas consecutivas. Tem que valorizar o que está fazendo o Lewandowski, principalmente pela idade que já tem. Na base da inteligência, do posicionamento e da precisão, 2 rodadas, 2 gols de cabeça, 2 viradas do Barcelona. Lewandowski 9,5. Bardag nota 8. Eu também senti ele um pouco tendo dificuldade com o nível de exigência da partida, com a marcação forte da Real Sociedad, mas ele conseguiu produzir um pouco mais de perigo que o Drô, por isso ele tira uma nota um pouco mais alta que o outro jovem que teve oportunidade no time titular. E digo mais, teve um lance do Bardag que ele puxa por meio, chuta muito bem, só que o Alex Remiro pega, e aí é escanteio. A gente não pode ignorar esse lance. A gente não pode achar que qualquer goleiro faria aquela defesa e que qualquer moleque de 19 anos teria a personalidade, num jogo apertado como estava sendo esse, de arriscar aquela jogada. Então, merece aplausos pela personalidade, pelas tentativas e pelo talento, mas ainda não merece 8,5, 9, porque ainda não conseguiu ser contundente e vai ser. Tá se adaptando, tá se encontrando, já saiu o primeiro gol do Bardag com a camisa do Barça. Dos que entraram no segundo tempo, Dani Olmo e Eric Garcia entraram muito bem. O Eric Garcia entra um pouco depois para fechar a lateral esquerda. Não teve construção de perigo por ali.
O Dani Olmo entra ainda no intervalo no lugar do Drô e dá uma dinâmica muito diferente para o time, conseguiu encontrar melhor os espaços para fugir da marcação fechada e dar continuidade às jogadas. O Ferran também entra muito bem, ele entra e ele inferniza a defesa da Real Sociedad. Poderia ter dado uma assistência para o Lewandowski, que foi o polonês que perdeu. Não tinha o que tu pedir pro Ferran fazer de diferente naquele lance. Também entra muito bem. O Casador já entra nos acréscimos só para correr relógio. Não tem como dar nota para ele. Então, 8,5 Dani Olmo, 8,5 Eric Garcia, 9 Ferran Torres. Mas tá faltando um, né? Teve um cara que entrou no segundo tempo e a gente ainda não deu nota. Bora falar um pouco dele de maneira especial, porque ele é um jogador especial. Lamine Yamal, 9,5. Por que não nota 10, ele muda o jogo? Porque nota 10 é só pro melhor em campo. O melhor em campo para mim foi o Pedri. Mas no tempo em que esteve jogando, o Yamal foi excepcional. Não teve nenhuma bola que ele recebeu que você não tenha percebido visualmente o nervosismo do jogador da Real Sociedad. Todo mundo desesperado. Ele pegou a bola, vai acontecer alguma coisa. Esse moleque vai conseguir um chute, vai conseguir um drible, vai conseguir uma assistência, vai fazer uma jogada de perigo. E realmente era isso que acontecia. Ninguém conseguiu parar o Lamine Yamal naquela partida, voltando de uma lesão, desde a última data FIFA que não entrava em campo. Cara, excelente demonstração de talento, de recuperação física, recuperou muito rápido da pubalgia, ao mesmo tempo que mostra um jogador que tá com fome, quer assistência, quer gol, quer ser o melhor do mundo e quer isso da melhor forma possível. Ele não quer ser o melhor do mundo negligenciando o jogo coletivo. Ele quer ser o melhor do mundo entendendo que para ser o melhor do mundo basta ele ser decisivo numa conquista do Barça. E para o Barça ter conquistas, ele tem que dar passe pro Lewandowski, pro Ferran Torres, ele tem que trabalhar a tabela com o Dani Olmo. Gostei muito do Yamal, nota 9,5, só não tirou nota 10 porque foi mais uma atuação cátedra do Pedri, uma atuação de lecionar, mostrar para todo mundo que quer ser meio campista o que o meio campista tem que fazer. Ele não podia não ganhar o homem do jogo e só o homem do jogo tira a nota 10. Beleza? É uma importante vitória para o Barcelona para assumir a liderança, manter a sequência de resultados positivos, manter a invencibilidade, se consolidar como o melhor ataque e melhor defesa do campeonato espanhol. Então, não tem nada mais que você possa exigir de uma equipe do que isso, ser líder invicto, tendo o melhor ataque e a melhor defesa. E eu acho que com a derrota do PSG na última semana para o Marselha e a derrota do Liverpool, que já devia ter acontecido antes, tá? O Liverpool estava se salvando muito nos acréscimos com gols achados. Mas com a primeira derrota do Liverpool para o Crystal Palace, eu acho que hoje você que é torcedor do Barça pode afirmar, sem medo de ser clubista, que o Barcelona é o time a ser batido no futebol mundial. No quesito desempenho, o Bayern de Munique também está voando na Bundesliga, mas no quesito talento, não tem muita comparação entre as duas equipes. O Barcelona está um degrau acima, é o Barça o time a ser batido. Quem está mais perto em talento é Liverpool e PSG, deram uma fraquejada nessa última semana. Você não está sendo clubista se você achar o Barcelona o melhor time do mundo, se você achar que o Barça é o time a ser batido. Beleza? Por hoje a gente encerra. Já compartilhei com você todas as informações e opiniões que eu tinha, mas deixa eu reforçar o pedido que eu fiz no começo do vídeo. Não sai daqui sem curtir, se inscrever e hypar. Você não tem noção da diferença que isso faz pra gente continuar crescendo. Curte o vídeo, se inscreve no canal, hypa esse vídeo, porque fazendo tudo isso você me ajuda a continuar crescendo e a levar um conteúdo cada vez melhor para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Por hoje, a gente encerra. Aquele abraço e até o próximo vídeo.